Você sabe o que é teologia da substituição? Talvez você não tenha ideia do que seja isso, mas possivelmente você talvez acredite nisso. Por que que essa teologia ela não é bíblica? Por que que nós devemos conhecer e saber o que que se trata? Hoje vamos dar uma analisada em como a Bíblia ela descreve a relação dos judeus com Deus, pois a grande maioria das religiões cristãs atualmente acreditam na teologia da substituição. O que seria a teologia da substituição? Bom, vamos dar uma olhada aqui no Wikipedia a definição dessa crença. Depois vocês podem dar uma lida. Todo o artigo é bem interessante. Define assim: teologia da substituição ou supersionismo, conhecido pelos judeus, é uma interpretação cristã, ou seja, é algo que surgiu no seio dos que se dizem cristãos. É uma interpretação cristã do Novo Testamento que vê a relação de Deus com os cristãos como sendo ou a substituição ou a realização da promessa feita aos judeus ou os israelitas. Em outras palavras, os cristãos acreditam, alguns, que as promessas que Deus fez para os judeus, os cristãos substituem os judeus e recebem essas promessas em si. Continuando. A expressão bíblica desta relação de Deus com as pessoas é chamada de aliança. Ou seja, quando Deus fez alianças com Abraão, com Isaac, com Jacó, cada uma dessas alianças, né, ela foi importante para fazer um pacto com aquele povo. Então, essa relação, né, que Deus faz com essas pessoas é chamada de aliança. O que torna o ponto de disputa da teologia da substituição a ideia de uma nova aliança com os cristãos e a igreja cristã teria substituído ou completado a aliança mosaica, né? Porque tem mais visões. Tem umas que acreditam na substituição completa, que os judeus foram substituídos, e outros acreditam que eles foram completados pelos cristãos, né? Da aliança mosaica, né? Chamada Torá. Uma questão central da teologia da substituição é como, em que medida, a ética da aliança mosaica foi colocada de lado ou mesmo completamente abolida pela nova aliança. Então é uma coisa que não se chega a um consenso, né? Se a lei de Moisés foi abolida, né? Ou ainda estamos vivendo sobre alguns requisitos dessa lei, né? Então há muitas discussões sobre esse assunto. É um assunto muito delicado, que não vamos entrar agora. Então, foi definido, né, por um estudioso bíblico que essa teologia pode ter três categorias, que é a punitiva, tá vendo? A econômica e a estrutural. Não vamos entrar a fundo nessas definições, tá bom? Porque não é do interesse do vídeo ficar falando sobre teologia, sobre entendimento de pessoas sobre isso. Mas só um resumo, né? A punitiva fala sobre os judeus serem punidos, né, por ter rejeitado Jesus. E aí os cristãos, eles entram na aliança para substituir os judeus, né? A econômica não tem nada a ver com dinheiro, tá? Como diz aqui, ó, é o ponto de vista
que o objetivo prático da nação de Israel nos planos de Deus foi substituído pela igreja ou pelos cristãos. Então teve os pensadores, né, Justino Marte, Santo Agostinho, né, que pregavam isso aí. Mas eles acreditavam que os judeus seriam salvos no fim. A igreja substitui os cristãos, né, os judeus, mas no final eles acreditavam que essas pessoas iriam arrepender. E estrutural, que também fala sobre isso, né? Sobre o ponto de também, né? Vamos dizer assim, Deus ser o redentor, né? Da humanidade e como que ele usa a sua sabedoria para atuar, né? Em às vezes nas etapas, né? Vamos dizer assim, nas etapas de que ele lidar com a humanidade, né? Então, não vamos entrar nisso, né? Depois todos podem dar sua estudada aí sobre isso. Mas o ponto aqui é teologia da substituição. Substitui Israel das promessas feitas a Abraão. Ou seja, baseados no texto bíblico, né? Que Jesus Cristo menciona que Israel, né? Iria ser substituído, né? Cria-se toda essa questão na cabeça das pessoas. Bom, vamos analisar agora o livro de Mateus, que fala exatamente sobre isso. Vamos dar uma analisada para a gente ver o que está acontecendo no contexto de Mateus. Mateus, capítulo 21, versículo 43. Antes da gente ler o 43, vamos dar uma olhada aqui nos versículos anteriores. Jesus Cristo estava conversando com quem? Quem que estava sendo o polo do diálogo de Jesus? Bom, se nós prestarmos atenção, vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos lá um pouquinho antes, para a gente pegar e entender, né? O que está acontecendo, né? Nessa passagem. Vamos lá. Aqui nesses versículos acima é o contexto da passagem. Então é importante a gente saber o que estava acontecendo. Veja o que aconteceu. 23. Depois de ele entrar no templo, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele enquanto ensinava e perguntaram. A pergunta é: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Então, o contexto do texto tem a ver com os principais sacerdotes e os anciãos do povo. Trata-se de líderes religiosos e políticos do povo de Israel. E aí, Jesus Cristo passa a dizer: Jesus lhe disse em resposta: eu também perguntarei uma coisa. Se me responderem, então eu lhe direi com que autoridade eu faço essas coisas. Aí ele pergunta sobre o batismo de João, né? Qual que era a autoridade que João batizava, se era dos céus, se era da terra, né? De homens. Eles ficaram sem poder responder, porque se eles falassem que era dos céus, né? João Batista, né? A Jesus Cristo poderia perguntar para eles: mas por que você não acredita nele? Por que vocês não acreditam nele? Se eles disserem dos homens, eles tinham medo, né?
porque as multidões encaravam João Batista como um profeta. Então, eles falaram para Jesus que não sabiam, ou se esquivaram da resposta. Não sabiam. Por que é importante saber o contexto? Para podermos entender o que Jesus Cristo fala. Por que ele fala? Depois disso, olha só o que Jesus Cristo disse. Então eu também não lhe direi com que autoridade faço estas coisas. Então Jesus também não respondeu nada para eles. Aí Jesus Cristo fez uma pergunta: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo seu primeiro, disse: vá, trabalha no campo hoje, no vinhedo. Em resposta, ele disse: não irei. Mas depois se arrependeu e foi. Depois, aproximou-se do segundo. E aí o pai pediu a mesma coisa. Aí o filho disse que sim, que iria, né? Mas não foi. Aí Jesus perguntou para os líderes, do povo e os importantes religiosos: qual dos dois fez a vontade do pai? Então eles responderam, o primeiro, lógico. Ele falou que não ia, mas ele foi. Jesus disse: olha só o que Jesus Cristo disse. Garanto, é uma garantia, tá, gente? Uma garantia. Garanto a vocês que os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino de Deus. Este é o ponto do verso que vamos analisar daqui a pouco. Os líderes que deveriam ensinar o povo sobre a lei, sobre a justiça, sobre a lealdade, que eram os instrutores da Torá, eles falavam que obedeciam ao Pai, mas eles não obedeciam. Esta era a ilustração de Jesus. Ao passo que os que falavam que não iam obedecer, as prostitutas, os cobradores de imposto, as pessoas que não eram estimadas por eles, esses, quando ouviram as palavras de Jesus no reino, esses mudaram. Por isso que Jesus Cristo falou: garanto, os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino. Aí Jesus ele passa a voltar o assunto no João Batista novamente. Porque ele diz: porque João veio a vocês num caminho de justiça, mas vocês não acreditaram nele. Quando João Batista pregou a mensagem de arrependimento, foi prostitutas, cobradores de impostos, oficiais da lei, como soldados, que iam a João Batista para ser batizados. Se abrirem as Bíblias em João, vocês vão perceber isso. Mas aquelas pessoas que eram os líderes das leis, os instrutores, eles não acreditavam em João Batista. Eles não se arrependeram para receber o Messias de Deus. Eles não se batizavam em sinal de arrependimento. Só que os cobradores de impostos e as prostitutas, sim. No entanto, os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele, de João Batista. E, consequentemente, se batizaram, se arrependeram e estavam abertos para receber Jesus, o Messias. E disse: e nem mesmo depois de verem isso, vocês se arrependeram a ponto de acreditar nele. Mesmo vendo o filho que falou que não ia fazer, indo fazer, na ilustração, o filho que disse que ia, ele não se arrependeu e não foi. Os fariseus, os líderes não fizeram isso. Mesmo eles vendo as prostitutas, os cobradores de impostos se arrependendo e preparando seu coração para receber o verdadeiro Messias. Outra ilustração que vai nos ajudar a esclarecer Mateus capítulo 21, 43. Ouçam outra ilustração. Havia um homem, um proprietário, que plantou um vinhedo. Pôs uma cerca em volta dele, cavou um lagar de vinho e ergueu uma torre. Então arrendou o vinhedo a lavradores e viajou para fora. Quando chegou a estação dos frutos, enviou seus escravos
aos lavradores para receber seu fruto. No entanto, os lavradores pegaram os escravos dele e a um espancaram, a outro mataram, e a outro apedrejaram. Enviou novamente outros escravos, em maior número do que no primeiro grupo, mas fizeram-lhes o mesmo. Por fim, enviou a eles seu filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Ao verem o filho, os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a sua herança. Assim, eles o pegaram, o lançaram para fora do vinhedo e o mataram. Portanto, quando o dono do vinhedo voltar, o que fará com aqueles lavradores? Olha que pergunta capciosa que Jesus Cristo fez. Depois eles disseram: por serem maus, admitindo a maldade daqueles lavradores, trará sobre eles uma destruição terrível e arrendará o vinhedo a outros lavradores. Olha o que está falando. Por serem maus, eles perderiam o direito do vinhedo. Aí depois Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa se tornou a principal pedra angular. Isto procede de Jeová e é maravilhoso nos nossos olhos? É por isso que lhes digo: diga a quem? A nação de Israel? Será que essas palavras estão sendo ditas à nação de Israel, aos judeus em geral? O reino de Deus será tirado de vocês. E será dado a uma nação que produza os frutos. Vamos lá. Aqui, olha, Jesus Cristo não está dizendo que iria tirar dos judeus o reino que Deus tinha prometido aos judeus. Porque o contexto, ele indica que as palavras eram direcionadas aos principais sacerdotes e aos anciãos do povo. Não era para todas as pessoas. Não era para todos os judeus. E esses judeus, por eles não acreditarem em João, mesmo aquelas pessoas que eram consideradas prostitutas, ladrões, policiais, né? Se convertendo às palavras de João e aceitando Jesus como Messias, eles não fizeram nada. Eles não aceitaram as palavras de João e não creram. Por isso, Jesus Cristo passa a fazer essa ilustração, né? Essa ilustração sobre o vinhedo. Esse vinhedo representa o reino que Deus tinha dado, né, como promessa para Abraão. Pois quando aqui menciona, né, que esse proprietário plantou um vinhedo, aqui está referenciando, né, a aliança feita por Deus a Abraão. Lembrando que, neste caso aqui, né, aquele que fez a promessa para Abraão foi Jesus, né, representando o Pai, quando ele existia na sua existência pré-humana. Então, na sua pré-existência, ele havia vindo ao mundo, tinha aparecido para Abraão e tinha feito uma promessa para ele. Ele plantou um vinhedo.
por meio de Abraão, por meio de Sara, Isaac, Jacó, né, as 12 tribos de Israel. Seria uma nação santa, como é mencionado na Torá. Então, o que acontece? Esse vinhedo é propriedade de Deus. Então, o que aconteceu? A nação de Israel, ela deveria ter frutos. Esses frutos quer dizer boas ações como verdadeiro povo de Deus. Todos aqueles judeus deveriam se submeter às orientações da Torá. Só que não foi isso que aconteceu, porque quando Deus ele plantou, né, esse vinhedo por meio de Abraão e sua descendência, com o tempo o povo ele se organizou, né? O próprio Deus ele colocou os sacerdotes, os líderes religiosos, para instruir o povo. Arão, né, foi escolhido como a tribo de Levi foi escolhida para ser os representantes de Deus na terra, no sentido de instruir as pessoas, instruir o povo, cuidar do vinhedo de Deus. Então, o assunto aqui é exatamente contra eles, contra aquele sacerdócio, contra aqueles líderes religiosos, fariseus, saduceus, né? O sacerdote, os levitas, né? Aquelas pessoas que estavam corrompidas em sentido espiritual, pois eles deveriam cuidar do vinhedo de Deus, né? Porque na hora que o Senhor fosse prestar contas com a nação, né? Os frutos, ia ver os bons frutos da nação, ele queria encontrar a nação, né? Lógico que Deus nunca despercebeu da nação de Israel, é só uma ilustração. Mas Deus esperava os bons frutos da nação, pois ele deu uma estrutura completamente capaz de ajudar o povo a viver de modo pacífico, ordeiro, da forma que Deus desejava. Mas não foi isso que Deus encontrou, inúmeras e inúmeras vezes. Por isso, o que acontece? Deus enviou escravos. Quem são os escravos? Os profetas. Os profetas eram enviados um após o outro. E o que os líderes religiosos faziam? Eles incitavam o povo a espancar, matar e apedrejar os profetas. Isso aconteceu com Jeremias, isso aconteceu com Ezequiel, isso aconteceu com Isaías, com Elias. Vez após vez, os líderes, né, religiosos e os líderes da nação, até os reis mesmo, que eram responsáveis, né, por cuidar da nação, do vinhedo de Deus, eles maltratavam essas pessoas que vinham trazer a mensagem de Deus com relação aos bons frutos. Quantas e quantas vezes nós lemos na Bíblia, nos profetas, os profetas rogando o arrependimento do povo, para voltarem para Deus e fazerem boas obras. Quantas e quantas vezes percebemos a perseguição e a matança que houve com relação a esses santos profetas. Então, foi aí que Jesus Cristo ele fez essa ilustração, baseada nisso, né? O reino aqui de Deus, que seria dado a outro povo, já foi falado quem é esse outro povo também, né? Outra nação não é outra nação, vamos dizer assim, excluindo Israel. Não está querendo dizer que vai excluir Israel. Porque as prostitutas e os cobradores de impostos eram judeus. E esses tinham aceitado. E esses entrariam no reino antes dos principais sacerdotes e dos escribas. Garanto a vocês que os cobradores de impostos e as prostitutas, que eram judeus, né, eram da nação de Israel, entrarão no reino. Então não está falando que iria tirar o reino de Israel. Está falando que a condição dos que lideravam o povo era tão precária, eles não se arrependeram com João, muito menos com o próprio Messias, que eles perderiam o reino. Não o povo judeu. Aqui não está generalizando o povo judeu. Aqui está falando sobre a situação dos principais do povo. E, consequentemente, as pessoas que eram manipuladas por essas pessoas. E também no 35, nem o próprio Jesus, né, que era o filho
do dono da vinha, ele conseguiu passar ileso, né? Por quê? Porque mataram, né? Porque sabiam que ele era o herdeiro. Todas as profecias indicavam e indicam Jesus como herdeiro. Herdeiro de quê? Herdeiro de Israel, de Jerusalém. Rei do povo judeu, rei do mundo. Então eles sabiam que esse Messias, que eles temiam ser o rei dos judeus, né? Porque eles esperavam outro tipo de Messias, fosse liderar sobre eles. E Roma, de certa forma, os perseguir. Pois eles não tinham fé naquele homem como o Messias verdadeiro. Por isso que eles fizeram de tudo para matá-lo e ficar com a sua herança, ou seja, continuar governando sobre o povo. Então, o ponto em questão sempre foi o quê? A autoridade que os líderes religiosos tiveram sobre o povo que Deus deu, mas mesmo assim eles não souberam aproveitar. E eles mataram a Jesus. Então, quando o Senhor, né, dono de todas as coisas, voltar, o ponto aqui é interessante, né? Jeová não vai voltar. O Pai não vai voltar. Quem vai voltar é o Filho. Isso está mais que claro em todas as profecias. Então, o dono também é o Filho. O próprio Filho é o dono, né? Ele representa o Pai. Que quando ele voltar na sua segunda vinda, ele vai vir com poder e grande glória. Por isso que Jesus Cristo fala, né? Portanto, quando o dono do vinhedo voltar, por quê? Porque o pai é o dono do principal, mas o filho também é o dono, né? Tudo do pai pertence ao filho, tudo me deu, né? Jesus Cristo falou. Ele vai fazer o quê? Os próprios líderes religiosos, né? Que eles entenderam? Eles entenderam que, por serem maus, eles teriam uma destruição terrível. E aí o ponto é: arrendará o vinhedo a outros lavradores. Ou seja, quem cuidava da espiritualidade do povo judeu, eles perderiam este posto e daria para outros. Aqui não está falando que os judeus seriam rejeitados. Aqui está falando que os líderes religiosos e políticos da nação de Israel, que tiveram a sua oportunidade de cuidar do vinhedo de Deus, mas por serem maus, eles teriam uma destruição terrível. Então, seria dado o quê? Esse vinhedo a outros lavradores. Então, quando Jesus, né, convida Pedro, Paulo, esses homens de fé, né? Então, esses homens serão braço direito de Jesus, né? Os que fazem parte do reino, todos eles, serão parte vital, né, no reino messiânico de Jesus, de seus lavradores, cuidar do rebanho e da vinheda de Deus. Porque aqueles judeus, aqueles líderes religiosos, tinham a chance de poder fazer isso, mas eles rejeitaram a pedra principal, como Jesus Cristo menciona. É uma profecia de Isaías que fala a respeito disso. Isaías 28. Vejam, eu ponho como alicerce em Sião uma pedra provada, a preciosa pedra angular, de alicerce seguro. Ninguém que exercer fé nele ficará em pânico ou ficará desapontado. Então o escritor, né, ele menciona mais uma vez, né, o profeta Isaías para falar sobre isso. E todos os outros, né, apóstolos fizeram correlação com isso. Inclusive Paulo e Pedro explicaram sobre isso, sobre os líderes religiosos terem rejeitado a Jesus como principal pedra. Então, nesse sentido, sim, o reino de Deus é tirado desses líderes religiosos, desses que tinham autoridade sobre o povo, os que manipulavam a cabeça do povo, e seria dado a uma nação que produziria fruto, ou seja, a pessoas que produziria fruto. E aí, olha só o que é mencionado aqui nesse restante. Quando os principais sacerdotes e os fariseus ouviram as ilustrações dele, sabiam que falava deles. Não dos judeus, todos os judeus. Não todos os judeus. Apenas dos
principais, sacerdotes e fariseus, os líderes. Então, esse texto que foi analisado aqui, com 30 minutos, nós vamos só analisar ele hoje, nesse primeiro vídeo sobre esse assunto. Ele mostra exatamente que as palavras de Jesus não têm nada que ver com os judeus como nação. Deus não estaria tirando o reino dos judeus e passando para outras nações. Outra nação, né? Não estaria fazendo isso. Quais os motivos? Essas é as respostas que serão dadas nos próximos vídeos, né? Para ajudar a gente a ver que o assunto não tem nada que ver com a perca das promessas que Deus fez para Israel, né? Tudo bem? Então, no próximo vídeo vamos estar falando mais sobre este ponto.